Você já se perguntou por que certos pensamentos te assustam? Por que existem impulsos dentro de você que parecem inaceitáveis, incontroláveis ou até perigosos? E se eu te dissesse que é justamente nesse abismo, nesse território sombrio da sua psique, que está escondido o verdadeiro sentido da sua existência? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, não acreditava que deveríamos fugir da nossa escuridão. Pelo contrário, ele enxergava no lado sombrio da mente humana um portal para o autoconhecimento mais transformador que existe. Não estamos falando apenas de aceitar seus defeitos. Estamos falando de mergulhar na parte mais oculta da sua alma para descobrir o seu propósito mais elevado. Parece assustador? É porque é, mas também é libertador. Desde pequenos, somos ensinados a reprimir tudo que não é aceito pela sociedade. Raiva, inveja, desejo, ambição. Enterramos essas emoções no inconsciente como se fossem lixo. Mas Jung nos alerta. O que você rejeita não desaparece, apenas se esconde. E escondido ganha força. É por isso que muitas vezes sabotamos a nós mesmos, repetimos padrões destrutivos ou sentimos que estamos vivendo uma vida que não nos pertence. O que Jung chama de sombra é esse conjunto de tudo o que você nega ser. E aqui está o ponto crucial. É nesse confronto com a sua sombra que você encontra a chave do seu verdadeiro eu. E não, isso não é papo de autoajuda. Isso é psicologia profunda e está mais viva do que nunca dentro de você. Agora imagine. E se aquilo que você mais teme em si mesmo for, na verdade, o que você mais precisa integrar para viver com propósito? Jung acreditava que a sombra guarda não apenas os nossos traumas, mas também talentos esquecidos, desejos reprimidos e uma força criativa que só emerge quando temos coragem de olhar para dentro. O processo de individuação, o caminho que ele propôs para alcançar a totalidade, passa obrigatoriamente por esse confronto. E quanto mais você foge da sombra, mais distante você fica de quem realmente é. Ou seja, o propósito da sua vida talvez esteja exatamente no que você vem evitando há anos. Está preparado para descobrir? Mas atenção, esse mergulho não é para qualquer um. Exige maturidade, coragem e, principalmente, honestidade brutal consigo mesmo. A maioria das pessoas prefere a segurança superficial de uma vida aceitável do que a profundidade arriscada de uma existência autêntica. Por isso, quem decide encarar a própria sombra se diferencia. Torna-se não apenas mais consciente, mas mais poderoso. E aqui não estamos falando de poder sobre os outros, mas de poder sobre si mesmo, sobre as próprias emoções, impulsos e escolhas. É como despertar de um transe, abrir os olhos para o que estava escondido e, finalmente, tomar as rédeas da própria história. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos pelas camadas da psique humana segundo Carl Jung. Você vai entender como a sombra se forma, por que ela é tão temida e, o mais importante, como ela pode ser a ponte entre o caos interior e o seu verdadeiro propósito. Prepare-se para se ver como nunca antes. Prepare-se para enfrentar o que você sempre evitou, porque no fim das contas, o seu lado sombrio não é o inimigo, é o mapa. E a pergunta que te faço agora é: você vai continuar fugindo ou vai decifrar o que está escrito nele? Desde os primeiros anos de vida, aprendemos a moldar nossa personalidade para sermos aceitos. Somos recompensados quando nos comportamos corretamente e punidos quando expressamos algo fora do padrão. Nesse processo de adaptação, criamos uma máscara, ou como Jung chamou, a persona, que mostra ao mundo aquilo que julgamos ser aceitável. Mas o que acontece com as partes de nós que não cabem nessa máscara? Elas não desaparecem. Elas são enterradas, recalcadas no inconsciente, e ali nasce a sombra. Não como algo maligno, mas como tudo aquilo que foi rejeitado. Ela é a soma dos aspectos que você esconde, e quanto mais você nega,
mais poder ela ganha. A sombra não é apenas um conceito psicológico distante. Ela se manifesta no dia a dia, nas suas reações desproporcionais, nos julgamentos que faz contra os outros, nas atitudes impulsivas que você mesmo não entende. Quando você sente raiva de alguém por algo aparentemente pequeno, há grandes chances de estar projetando a sua sombra. Jung dizia que aquilo que mais odiamos nos outros é, muitas vezes, o que mais reprimimos em nós mesmos. Essa é a projeção da sombra, um mecanismo inconsciente onde transferimos para o exterior o que não queremos ver no interior. E essa é uma das maneiras mais destrutivas e comuns de viver em desequilíbrio. Ao invés de negar essas partes, Jung propunha que devêssemos integrá-las. Não se trata de agir conforme seus impulsos sombrios, mas de reconhecê-los, aceitá-los e compreendê-los. Só assim você deixa de ser dominado por eles. Quando você ignora a sombra, ela comanda sua vida pelas costas. Mas quando você a encara de frente, ela se torna aliada. É como domar um animal selvagem. A força está lá, mas agora sob controle. É nesse ponto que a verdadeira transformação começa. E essa transformação é fundamental para encontrar sentido na vida, porque o propósito não nasce da negação. Ele nasce da totalidade. Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, exige a integração da sombra. Isso significa que, para descobrir seu verdadeiro propósito, você precisa passar por um confronto interno. Esse não é um processo fácil, e por isso poucos o enfrentam. Mas é justamente esse desafio que separa os que vivem de forma automática dos que vivem com profundidade. A dor desse encontro inicial é real, mas a liberdade que surge depois é incomparável. É como se, ao iluminar seus próprios cantos escuros, você encontrasse um novo mapa interno, revelando talentos, paixões e verdades que estavam soterrados. Você não precisa se tornar alguém diferente. Precisa se tornar inteiro. E para isso, é necessário encarar cada parte sua, mesmo aquelas que te assustam. O nascimento da sombra não é um erro. É um passo inevitável da formação da consciência. Mas a escolha de viver negando ou integrando essa sombra é sua. Neste exato momento, uma parte de você está pronta para vir à tona. A pergunta é: você vai continuar alimentando a máscara ou vai ter a coragem de olhar o que está por trás dela? Quantas vezes você já se sentiu travado em situações repetitivas, como se estivesse preso em um ciclo invisível? Relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito, frustrações constantes, sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece bem. Jung via nesses conflitos sinais claros de que há algo não integrado dentro de nós. A dor não surge à toa. Ela é um convite da psique para olhar para dentro. E quanto mais ignoramos esse chamado, mais ele grita. O problema é que fomos ensinados a silenciar o sofrimento ao invés de escutá-lo. Tomamos distração como cura, mas o que está ferido continua ali, esperando atenção. Segundo Jung, os sintomas emocionais, ansiedade, raiva, tristeza, sensação de vazio, são expressões simbólicas da sombra. Não são inimigos, são mensageiros. Quando você sente um vazio existencial, por exemplo, pode estar diante da ausência do seu verdadeiro eu, sufocado pela persona social. Essa dor é um sinal de que a alma clama por autenticidade. Ao invés de sufocar esses sentimentos com distrações, Jung propunha escutá-los com atenção. O desconforto é um mapa, e esse mapa aponta para partes de você que precisam ser reconhecidas para que o propósito se revele com clareza. É exatamente nesses momentos de crise que a vida pode ganhar novo significado. Jung dizia que o encontro com a sombra frequentemente ocorre em momentos limite, doenças, términos, fracassos. Nessas situações, as defesas da persona quebram e o que estava reprimido começa a emergir. A maioria tenta reprimir novamente,
Mas quem compreende a linguagem simbólica do inconsciente entende que ali está a oportunidade de ouro. Ver o que estava oculto e começar a cura. É nesse confronto que o eu ideal começa a dar lugar ao eu real. E é nesse espaço de dor consciente que começa a verdadeira jornada de individuação. O problema é que o mundo moderno nos condiciona a fugir da dor a qualquer custo. Felicidade instantânea virou regra, e qualquer desconforto é visto como um problema. Jung pensava o contrário. O sofrimento é essencial ao amadurecimento da psique. É na travessia da noite escura da alma que encontramos a centelha do propósito. A dor não é o fim, é a porta de entrada para a reconstrução interior. Aqueles que enfrentam seus demônios descobrem não só que eles não eram tão assustadores assim, mas também que estavam guardando as respostas que sempre procuraram fora. Então, da próxima vez que a vida parecer desmoronar, pergunte a si mesmo: o que essa dor está tentando me mostrar? Em vez de resistir, ouça. A dor não quer destruir você. Ela quer acordar quem você realmente é. E esse é o primeiro passo para viver com verdade. O que poucas pessoas compreendem, e Jung deixou claro, é que a sombra não guarda apenas traumas e impulsos negativos. Ela também esconde dons, talentos e potenciais que foram rejeitados por não se encaixarem nas expectativas sociais ou familiares. Talvez você tenha reprimido sua criatividade por medo de parecer imaturo, ou seu lado assertivo por ter sido rotulado de agressivo na infância. Esses fragmentos não desapareceram. Eles apenas se esconderam, esperando que você tivesse coragem de resgatá-los. Jung chamava isso de processo de integração. Um reencontro com tudo aquilo que foi deixado para trás, mas que pode ser a chave do seu propósito de vida. Ao olhar para sua sombra com olhos conscientes, você começa a enxergar tesouros no que, antes parecia apenas destruição. A agressividade, por exemplo, pode conter uma força de ação e liderança necessária para realizar projetos que exijam coragem. A insegurança pode esconder uma sensibilidade profunda, capaz de gerar empatia e arte transformadora. Aquilo que você mais teme em si mesmo pode ser justamente o que o mundo mais precisa de você. E é aqui que a jornada fica mágica. Quando você percebe que seus maiores bloqueios contêm também suas maiores chaves de realização pessoal. A luz nasce da escuridão, e não fora dela. Jung dizia que o ser humano não se ilumina, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão interior. Esse é o verdadeiro trabalho espiritual. É fácil sonhar com uma versão idealizada de si mesmo, mas é só ao encarar o que foi negado que você começa a se libertar das amarras internas. E é só a partir dessa liberdade que o propósito aparece com nitidez. Não porque alguém te diz qual é, mas porque você se reencontra com sua essência. Quando você deixa de fugir de si mesmo, a vida começa a se alinhar com algo maior, mais profundo e verdadeiro. O vazio dá lugar à direção. Esse processo, no entanto, exige comprometimento. Não basta apenas entender a teoria, é preciso ação interna. Observar os gatilhos do dia a dia, refletir sobre os julgamentos que faz, olhar para as emoções desconfortáveis sem medo. A cada camada da sombra que você ilumina, uma nova parte do seu potencial se revela, e esse movimento cria uma energia de transformação que afeta não só sua vida interna, mas também suas relações, seu trabalho e até sua saúde. Porque viver em alinhamento com o que se é profundamente traz vitalidade. Você para de gastar energia lutando contra si mesmo e começa a caminhar com o fluxo da sua alma. Portanto, pare de fugir daquilo que te assusta. Porque o que você está evitando pode ser justamente o que te tornará extraordinário. O lado sombrio que você rejeita não é um erro, ele é um portal. E ao atravessá-lo, você descobre que o propósito não está no que você deveria ser, mas no que você sempre foi e ainda não teve coragem de aceitar. Para Jung, o ápice da jornada de autoconhecimento
não é apenas entender a mente, mas reencontrar o self, o centro da totalidade psíquica, muito além do ego. O ego é importante, é a sua identidade funcional no mundo, mas ele é limitado. Vive em função de reconhecimento, controle e sobrevivência. Já o self representa a alma, a consciência maior que observa, conecta e guia. E o único caminho até ele é pela integração de tudo o que você é, luz e sombra. Quando você acolhe suas partes negadas, o ego se reestrutura. Ele deixa de lutar contra a sombra e começa a servir ao self. E nesse ponto, algo muda para sempre. O encontro com o self não é um evento místico ou distante. Ele acontece no cotidiano, nas pequenas escolhas de verdade que você faz. Toda vez que você escuta sua intuição ao invés do medo, que se posiciona com autenticidade ao invés de agradar, que aceita um defeito seu sem julgamento, você se aproxima do self. Jung chamava esse processo de individuação. E ele é o que dá sentido real à vida. Quando a pessoa começa a seguir esse caminho, tudo ganha profundidade. As relações ficam mais honestas, o trabalho ganha significado, o sofrimento vira aprendizado. Você para de viver no automático e começa a viver em estado de presença. O self não busca perfeição, ele busca inteireza. E a inteireza só é possível quando você inclui tudo o que foi rejeitado. Por isso, Jung dizia que o caminho mais curto para Deus passa por dentro da própria alma. Não adianta tentar ascender espiritualmente se você não desce até o seu inconsciente e reconcilia suas partes em conflito. Espiritualidade sem sombra é fantasia. E uma vida com propósito exige aterramento, coragem e conexão real com sua psique. O self não fala com gritos, ele sussurra. E só quem silencia o barulho do ego consegue ouvir. O grande erro da nossa cultura é tentar resolver o vazio com fórmulas externas. Mas o chamado é interno. E quanto mais você resiste a essa voz, mais a vida te coloca em situações que exigem escuta. O self sempre nos chama, mas nem sempre da forma confortável. Às vezes, ele nos desmonta, nos quebra, nos tira tudo, apenas para que a alma possa reconstruir uma identidade mais verdadeira. Isso não é punição, é renascimento. Jung sabia que a destruição do ego é, muitas vezes, o início da verdadeira vida. E para quem tem coragem de atravessar esse portal, o mundo nunca mais parece o mesmo. Assim, o encontro com o self não é um destino final, mas um estado de conexão contínua. Um lembrete diário de que você não está aqui para corresponder às expectativas dos outros, mas para expressar, com coragem, a verdade de quem você é. E essa verdade não será encontrada apenas na luz. Ela vive, sobretudo, nas profundezas. Agora que você entendeu o que Jung realmente queria dizer com a sombra, o self e a individuação, a pergunta que resta é: o que você vai fazer com isso? A verdade é que saber não transforma. O que transforma é agir. E integrar a sombra exige escolhas diárias. Escolher olhar para dentro, ao invés de fugir. Escolher escutar a dor, ao invés de silenciar. Escolher encarar o desconforto, ao invés de maquiar. Não existe caminho fácil, mas existe caminho verdadeiro. E esse caminho passa pela aceitação radical de quem você é. Sem filtros, sem máscaras, sem medo. É nesse lugar que o propósito começa a surgir como uma consequência natural da sua inteireza. O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Precisa de pessoas inteiras. E você só será inteiro quando parar de dividir sua alma entre o que mostra e o que esconde. Sua sombra não é sua inimiga. Ela é sua aliada mais leal, pois conhece tudo o que você tentou esquecer. E dentro dela, repousa não só sua dor, mas também sua missão, sua história, suas falhas, suas emoções reprimidas. Tudo isso pode ser transmutado em força, em cura, em propósito. Mas apenas se você tiver a coragem de olhar.
E essa coragem não vem de fora. Ela nasce quando você percebe que viver uma mentira dói mais do que enfrentar a verdade. Jung acreditava que a maior tragédia da vida era o potencial não vivido. Quantos talentos você ainda está escondendo por medo? Quantas verdades você ainda está sufocando por insegurança? Quantas versões suas estão morrendo silenciosamente dentro de você, porque o ego insiste em manter tudo sob controle? O tempo está passando. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você está pronto para emergir. E esse algo não é novo. É apenas a parte mais antiga, mais sábia e mais esquecida da sua alma. A jornada não termina quando você encontra seu propósito. Ela começa. Porque viver com propósito não é ter uma missão fixa, mas estar presente em cada passo, com consciência, com integridade, com verdade. É sentir que cada dor tem um sentido, que cada desafio tem uma mensagem, que cada encontro é um espelho. E nesse estado de presença, até o caos faz sentido. Até a sombra sorri, porque ela entende que finalmente você a enxergou e que, agora, juntos, vocês podem caminhar rumo a uma vida com mais significado. Então, respire fundo, olhe para dentro e diga a si mesmo: eu estou pronto para ser inteiro. Porque é dessa inteireza que nasce o seu verdadeiro propósito, e ele já está esperando por você, dentro, no escuro, no silêncio, mas vivo, e agora mais do que nunca, acessível. Se esse vídeo te fez enxergar partes de você que estavam adormecidas, então não ignore esse chamado. Curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. E se você quer continuar mergulhando fundo no autoconhecimento, se inscreva no canal e ative o sino, porque aqui, cada vídeo é um passo rumo à sua verdadeira essência. Lembre-se, seu propósito não está lá fora. Ele está dentro. E começa quando você escolhe se tornar quem nasceu para ser. Nos vemos no próximo mergulho.